Olá, nono ano, tudo bem? Bom, nesta aula de hoje nós vamos fazer um resumo da Revolução Socialista na Rússia, que ocorreu em 1917, quando a Rússia vai se tornar então o primeiro país socialista. Então, nesses vídeos que vamos fazer então um rápido apanhado, desde os motivos, como ocorreu a Revolução e as suas principais consequências. Então, vamos para a nossa aula, Revolução Russa. Bom, a população russa antes da Revolução, certo? Então, aqui você tem o mapa, da Rússia, o maior país do mundo, a menor parte deste país está no continente europeu e sua maior parte no continente asiático. Em 1897, a população russa era em torno de 128 milhões de habitantes. Desses 128 milhões de habitantes, 93 milhões viviam na parte europeia, tá? Então se concentrava nessa parte aqui, ok? Bom, então vamos lá. E aí, a Rússia era um país que tinha um sistema de governo ainda absolutista, certo? Tanto é que nós tínhamos o czar, que era um governante absolutista. Czar não era um nome, era um título. Na época da Revolução Francesa, da Revolução Russa, o czar era o Nicolau II e era uma sociedade que tinha muitas características do sistema feudal e do absolutismo ainda. Então aqui nós temos, a, a pirâmide social russa, No topo você tinha, o poder do czar, E aí tem ali nós governamos vocês. Ali abaixo você tinha o apoio da Igreja Ortodoxa Russa. Nós oramos por vocês, mas eles controlavam a população, né, semelhante ao que acontecia na época do absolutismo, para que as pessoas, obedecessem o czar, acreditando que o poder do czar vinha de Deus, que o czar era até um pai da nação, certo? Então a igreja fazia isso. Então nós oramos por vocês. Aqui, abaixo da igreja, tinha os militares, nós atiramos em vocês, Aqui nós tínhamos a nobreza, a aristocracia, nós comemos por vocês, E aqui a classe trabalhadora, Nós trabalhamos por vocês, nós alimentamos, vocês, Então essa era a classe oprimida que sustentava todo o luxo, todos os privilégios das camadas superiores, certo? Tá? Bom, aqui nós temos o governo dos czares, tá? É um regime autocrático, uma ditadura, um sistema absolutista, um governo autoritário, caracterizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural. A sociedade, dessa Rússia czarista, sociedade essencialmente agrícola, 80% da população era camponesa, certo? A Rússia, nessa época, era considerada um grande império devido ao seu tamanho territorial e o seu tamanho populacional. Tá? A produção era insuficiente para atender a população, havia pobreza, fome, analfabetismo, 90% dos camponeses eram analfabetos, eles tinham que pagar muitos impostos, tá? A produção para eles era muito suficiente. Vocês sabem que a Rússia é um país extremamente frio, é complicado, A produção agrícola ali, Tem períodos que o frio excede o que, de normal já é muito, certo? Fora que eles precisam de, além para a sobrevivência, além da alimentação, carvão, madeira para se aquecer, era difícil a sobrevivência na Rússia, certo? Os czares governavam com apoio da nobreza rural, os proprietários de terra, de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da igreja ortodoxa russa. Então, os oficiais do exército e os líderes das igrejas, eles eram os nobres proprietários de terra na Rússia que explorava, eles exploravam essa população camponesa ali na Rússia, certo? Bom, vamos falar um pouco sobre o czar Alexandre II. O que ele fez? Ele implementou importantes reformas. Destacou-se a abolição da escravidão, certo? Em 1867,
vendeu Alasca, né, e outras ilhas ali para os Estados Unidos. E foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo, Nicolau II. Bom, aí você tem o czar Alexandre III, 1881 a 1894. Durante reinou durante a Revolução Industrial na Rússia. A Rússia, gente, não tinha muitas indústrias, não. Então, as indústrias, quando surgem no reinado de Alexandre III ali. E a maioria dessas indústrias pertenciam a capital estrangeiro, principalmente o capital inglês. Tá? Combateu duramente os revolucionários e outros movimentos liberais. Morreu de morte natural em novembro de 1894. Tá? E aí, o Nicolau II, o último czar da Rússia, que governou entre 1894 a 1917, quando ocorre a Revolução e ele é tirado do trono, ele é tirado do poder. O que ele vai fazer? Investimentos industriais concentrados, né, em centros urbanos mais populosos, São Petersburgo, Petrogrado, né, onde vão se concentrar ali as principais indústrias, que eram as cidades, as regiões mais populosas, onde ofereciam mão de obra mais barata. Tá? Os operários com salários miseráveis, jornadas, né, com 12 horas de trabalho por dia. Aqui, a situação da Rússia é muito semelhante ao início da Revolução Industrial na Inglaterra, lá no século XVIII, certo? E aqui nós estamos início do século XX, e a Rússia quase com 200 anos aí de atraso, tá? Quase 200 anos de atraso aí, certo? Seu governo, durante seu governo foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, né, de inspiração marxista, o PSDOR, Partido Social Democrata Operário Russo, né, de inspiração marxista, que era dividido entre mencheviques e bolcheviques. Depois nós vamos ver sobre eles. A economia russa entrou em crise, né, devido à guerra russo-japonesa, que vai acontecer entre 1904 a 1906, e também vai acontecer o fim, né, do czarismo na Rússia, quando a Rússia também entra na Primeira Guerra Mundial. Essas duas guerras, elas são fundamentais para o fim do czarismo. A guerra da Rússia contra o Japão entre 1904 e 1906 e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ok? Bom, aí nós tínhamos o POSDR, né? Partido Social Operário, né? Partido Operário Social Democrata Russo, né? O POSDR, né? Bom, esse partido foi fundado em 1898, de inspiração socialismo marxista, né? Que pregava a luta de classes, a revolução armada e a criação da ditadura dos trabalhadores, certo? Ela foi violentamente perseguida pela polícia do czar, lógico, né? Os membros mais conhecidos eram Lenin e Trotsky, tá? Eles vão fugir da Rússia por causa dessa perseguição. O principal líder dos bolcheviques, né? Que era a maioria, era Lenin, né? Então, bolchevique significa maioria em russo. Os bolcheviques defendiam o marxismo, certo? Uma revolução armada, a tomada do poder pelos trabalhadores e criar, então, uma ditadura, o governo dos trabalhadores, certo? De inspiração marxista. Os mencheviques, minoria em russo, queriam algo mais moderado, né? Defendiam alianças políticas. Eles defendiam primeiro o fortalecimento do capitalismo, né? Tirar a Rússia do atraso econômico, fazer, né, uma aliança com a burguesia, depois de criar uma estabilidade econômica na Rússia, aí sim migrar para o socialismo. Eram a minoria que era adepto disso, certo? Por divergência de ações, o partido se divide em dois, os bolcheviques e os mencheviques, os motivos como eu citei aqui, ok? Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos ter nesse quadro aqui, certo? O que nós vamos ter nesse quadro? A guerra dos russos contra os japoneses. Primeiro, por que vai ocorrer essa guerra? Ela é motivada por disputas de território da Coreia e da Manchúria, uma região da China, né?
certo? Os russos são derrotados. Eles perdem territórios e, né, eles perdem territórios e vão se endividar, certo? Tá? Eles sim gastam muito dinheiro com essa guerra. Toda guerra traz consequências econômicas e consequências piores ainda para os derrotados, certo? A derrota agrava a insatisfação popular. Tanto é que no meio da guerra, em 1905, a população russa, né, boa parte da população russa ali, não um grupo, um grande número, vai se reunir na frente do palácio do czar, um protesto pacífico, pedindo para que o czar olhasse para a situação do povo, porque eles estavam em extrema miséria. Já viviam em extrema miséria antes da guerra, com a guerra fica pior. Então eles vão solicitar que o czar olhasse para a situação deles, se compadecesse da situação deles, isso em 1905. O que o czar vai fazer? Vai pedir para os seus soldados, vai ordenar os seus soldados atirar nos revoltosos para dar um castigo exemplar e vai ali matar milhares de pessoas, que vai ficar conhecido como Domingo Sangrento, certo? Tá? E aí vai se criar várias revoltas generalizadas. O que era uma revolta pacífica se torna uma revolta generalizada, greves, quebra-quebra, certo? Conflitos, a situação foge de controle por muitos dias ali. E aí surgem os primeiros sovietes, que eram um conselho de operários, os sovietes eram conselhos de operários que atuavam nas fábricas que estavam ligados aos bolcheviques ali, também de influência marxista, certo? Tá? As revoltas foram sufocadas, né? E os sovietes foram dissolvidos ali, aparentemente. Como que o czar consegue dissolver essas revoltas? Ele vai propor a criação da Duma. Ele vai propor aos revoltosos a criação de um parlamento. Então, para eles pararem com a revolta, então eles escolheriam representantes que iriam formar uma assembleia, essa assembleia chamaria Duma, e aí então o povo entregaria suas reivindicações à Duma, e a Duma, essa assembleia, iria discutir essas reivindicações junto ao Nicolau II. Na verdade, isso foi uma tática do Nicolau II para ganhar tempo, desarticular as revoltas, enfraquecer as revoltas, e assim ele ter tempo para retomar os poderes absolutistas. Tanto é que quando a Rússia perde a guerra em 1906 e os soldados retornam da guerra, aí o czar volta a agir de maneira arbitrária, de maneira absolutista, porque ele conseguiu contornar, através dessa criação da Duma, ele conseguiu por um bom tempo iludir o povo ali, certo? Com essa criação dessa Duma, ok? Beleza? Para poder vencer, dá tempo, tá bom? Esse período aí, esse período do Domingo Sangrento em 1905 e até a criação da Duma ali, onde a revolta perde força, né? É conhecido como ensaio da Revolução, tá? Ensaio da Revolução de 1905. Continuando, gente. Deixa eu aqui para a próxima tela. Bom, aqui você tem a imagem, né, do Domingo Sangrento, né, massacre, né, de manifestantes pacíficos que marcharam para entregar uma petição a Nicolau II em janeiro de 1905, alguns com cartazes até de apoio ao czar, porque muitos tinham aquela ideia de que o czar fosse o pai da nação, certo? Então essa imagem aqui retrata o Domingo Sangrento, certo? Bom, aqui nós temos então a Rússia, né, já na Primeira Guerra Mundial. Se a participação da Rússia, né, se a guerra da Rússia com o Japão já foi desastrosa e trouxe prejuízos econômicos, né, catastróficos, né, para a Rússia, imagina a Primeira Guerra Mundial, certo? A Rússia não estava preparada para a guerra, não havia suprimentos suficientes, alimentos, armas, roupas, treinamento, certo? Mais de 1 milhão de soldados, 1.200.000 soldados em torno aí, morrem em pouco mais de um ano de combate, certo? 1.200.000 soldados, mais ou menos, certo? O exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando, certo? Tá? E quanto mais a guerra vai ficando pior, mais se perde a razão disso. Em 1915, Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas. O exército russo perdeu a confiança, né, no czar
depois de uma série de derrotas, ou seja, depois de um ano, mais de 1 milhão de soldados mortos, fora os feridos, mutilados, enfim, e a situação precária, fome, miséria, frio, né? O czar Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização. A guerra começou e já impopular e tornou-se insuportável pelo povo, né? Odiável pelo povo. Na verdade, ela já começou, né, impopular. Então, aí nós temos a Revolução Russa de 1917, ela tem duas fases. A primeira fase, né, ocorreu em fevereiro de 1917. O que é essa revolução aqui, certo? É quando ocorre a derrubada do czar. Aí nós vamos parar esse vídeo aqui neste primeiro momento. E aí no próximo vídeo nós vamos continuar daqui. Beleza, meninos? Até o próximo vídeo.